Boa noite a todos. Esse evento é gravado para posterior publicação para os colegas que não podem estar aqui hoje. Será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Pedimos aos que não desejam ter o registro no vídeo, ao abrir o microfone ou a câmera, avisar que não deseja, que iremos cortar na edição e respeitar sua posição. Mas, por favor, não deixem de participar. Se por algum motivo quiserem fazer perguntas durante a apresentação, abra o microfone e falem, tá? Diretamente. Normalmente a gente fica voltado para a tela do material, do recurso, e não observa a tela do Meet. Tá? Então, por favor, precisando, tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, abra o microfone. Meu nome é Marcos, sou um homem cis, branco, na casa dos 50, alto, tenho cabelos brancos, uso corte de cabelo curto, visto uma camisa de malha na cor preta, meus pronomes são ele, dele, atrás de mim tem um painel em tons verde claro por azul claro, que tem a logomarca do nosso curso. Nós somos alunos, mestrandos e doutorandos, do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceito 5 na CAPES. E ele tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências. O programa de pós-graduação em Ciências Naturais é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso e está com inscrições abertas para 2025, para mestrado e doutorado. Essa formação tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que visam o PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, promover ações de extensão e inclusão social por intermédio de saberes entre a universidade e a sociedade. E o Núcleo de Acessibilidade Pedagógica tem por objetivo promover a interação e a parceria entre os pesquisadores de diferentes laboratórios da universidade e de outras instituições, divulgando discussões e ações relacionadas à acessibilidade. Nós somos do Centro de Ciência e Tecnologia e estamos disponíveis pelos canais tedic.enf@gmail.com ou no Instagram, @tedic.enf, e no canal do YouTube, tedic.enf. Hoje quem vai falar com vocês sou eu, Marco, e a gente vai falar sobre o Book Creator. E aí, das minhas apresentações, vocês já sabem que eu sou analista de sistemas, tecnólogo de telecomunicações, e fiz especialização na área de docência do século XXI, fiz um mestrado e também, atualmente, o doutorado na linha de formação de ensino de ciências, com pesquisas sobre tecnologias digitais na formação do docente. Hoje, não é costume eu trazer certificações, eu não costumo fazer isso, já há um tempo atrás já corri atrás, fiz certificações de engineer Microsoft, engineer Linux, engineer algumas áreas, algumas certificações da minha área, mas essas certificações, elas nos obrigam a nos manter com certa atualização desses recursos, e algumas são até pagas, provas em inglês, e as inscrições são feitas pagas em dólar. Então, eu, por algum tempo, eu abandonei algumas certificações por conta disso, mas no Book Creator eu me mantive. E todo ano eu me atualizo, porque é de graça e você consegue fazer isso tranquilamente. Então, eu sou certificado pelo Book Creator como autor, tá? Não tem nenhuma área de engenharia, mas eles também não têm esse processo de certificação. E hoje a gente vai falar, dentro da ideia de trabalhar com o Book Creator, um pouco sobre metodologias ativas. Mas o que seriam exatamente assim metodologias ativas? A gente não vai explicar aqui metodologias ativas, mas só para a gente entender o nosso foco, metodologia ativa, segundo o Zé Manuel Moran, lá no blog da educação ele traz isso, que são estratégias que têm por objetivo incentivar
os estudantes a aprenderem de forma autônoma e, principalmente, participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que estimulem a pensar, além de terem iniciativas. Então, debater, criar e tornar esse processo de construção mais responsável do conhecimento, onde o professor passa num processo mais de mediador. Ele precisa conhecer o recurso, ele precisa conhecer o conteúdo, ele precisa conhecer a ferramenta para mediar o aluno na construção daquilo no caminho certo. Então, essa é a ideia hoje de trazer a HQ, porque a gente já viu aqui na plataforma, aqui nos nossos encontros, a gamificação, que é uma das metodologias ativas mais comum, mais utilizadas, né? Não por ser a mais simples, mas sim por ser eu entendo que a mais dinâmica e que tem uma resposta melhor, né, na minha concepção. Nós vimos criação de vídeo, que traz aprendizagem baseados em projetos, o estudo de casos, o Canva, que ela vai muito na linha do design simple, e trabalha a questão da imersão, que trabalha a questão da colaboração. E hoje a gente vai falar um pouco de participação em sala de aula. Desculpa, eu passei rápido. Estava aqui ainda explicando aqui. Vai falar um pouco de participação na sala de aula com um recurso chamado HQ. Histórias em quadrinhos, tá? E eu vou trazer um pouco da história rapidamente. E qual é a ideia da HQ? É um recurso gráfico interpretativo muito comum na década de 60, 70, utilizado para a área de literatura, para a área de texto, de linguagens. Mas hoje ele é muito utilizado para interpretação, prototipação, planejamento, storytelling, várias outras relações, e principalmente o pessoal de ciências tem utilizado isso para tornar essa área mais dura, um pouco mais tranquila. Então, por isso que a gente traz aqui a HQ, que é conhecida assim, mas é comic strip, mas normalmente a gente chama de HQ, que é a história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela surge lá no século retrasado, 1895, com uma história chamada The Yellow Kid, que era a criança de amarelo. Só que ela era uma criança travessa, que bebia, que aprontava, e isso começa a marginalizar esse processo de criação. Então, a história em quadrinhos ela já nasce marginalizada. No Brasil, ela existe há muitos anos. Então, por exemplo, a Turma da Mônica é uma das mais famosas no Brasil. A primeira tirinha dela é de março de 1923. Mas a HQ ela tem um objetivo, que é trazer uma história rápida, tá? De forma cômica. Então, normalmente, antigamente a gente lia almanaque, gibi, mas a gente tinha histórias curtas. Dentro de um gibi, ele tinha 10, 15 historinhas. Não eram histórias compridas, era de 4, 5, 10 páginas, resolvia a historinha. E hoje, dentro da educação, a gente tem utilizado muito, isso é muito comum no Enem, fazendo provas de processo, com tirinhas, só a tirinha. Tá? Lá na plataforma, o exemplo que tem é de um quadrinho da Magali. Ou seja, um único quadrinho responde a história toda. E aí a gente vai falar um pouco sobre os elementos da HQ, que eu entendi o seguinte: a gente precisa conhecer um pouco como eles se formam, para que serve. Eu acho que a gente está aqui para isso, para aprender um pouco essas relações. Então, para quem nunca fez, não conhece essa ideia, trazer esse conceito e trabalhar dentro do Book Creator. Eu vou explicar por que eu utilizei o Book Creator, não só por conta da minha certificação, mas por que eu utilizei o Book Creator, por que eu prefiro utilizar o Book Creator atualmente. Então, vamos começar a falar de HQ. Dentro dos elementos dela, a gente vai falar de diagramação. O que é a diagramação? É o quadro, ou também conhecido como uma vinheta. É onde vai acontecer a historinha, a tirinha. Aquela tirinha vai acontecer. Ela pode ter vários formatos. Mas o que importa dessa historinha, desse quadro? Ela pode ser inclinada, pode ser organizada, retinha, para poder ter uma facilidade mais fácil de ler, para ter um processo fácil de leitura, mas ela pode ter vários formatos. Como essa aqui do canto, ela é toda inclinada, essa daqui é toda desencontrada. Qual é a forma de montar uma HQ? Seja o que for, a gente tem que entender que nós, do Ocidente, nós lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, os meus quadrinhos, as minhas
minhas vinhetas, os meus processos de criação de história, ela tem que estar respeitando isso, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí eu tenho dois exemplos, o A e o B. Tanto um como o outro pode estar certo ou pode estar errado, já que eu consigo ler de cima para baixo. Mas vamos ver se ele consegue acompanhar esse processo de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. O A, por exemplo, ele passa por todos os quadrinhos, mas o B me parece que não. Ou seja, o A seria uma forma correta. Eles, apesar de terem a mesma disposição de quadros, o mesmo número de quadros, né? Eu tenho dois aqui em cima e dois aqui em cima, não, outro dois, aqui tem um, aqui tem um. Nesse aqui eu tenho um retangular e quatro pequeno, um retangular e quatro pequeno. No B, o que, que vai acontecer? Ele não vai ler esse aqui do canto. Então, porque se a gente parar para ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, nessa ideia, quando chegar nesse aqui, eu cheguei até o final, eu vou para lá. Eu não vou voltar para cá, para daqui eu me perder. Ou eu fecho história aqui, ou eu perco esses dois quadrinhos. Então, esse daqui B, ele, uma montagem de história, ele não estaria muito coerente. Tá? Outra questão que existe na HQ, que é muito comum, que todos conhecem, se chama o diálogo ou os balões. Existem vários tipos de balões, eu não vou abordar todos, mas só para a gente ter uma ideia dos mais comuns, que a gente vai ter que sempre, que é a da fala, que pode ser uma ponta arredondada, quadrada, depende do estilo de montagem, pode ser um de 3 pessoas falando, né? Você tem 3 pontas, então digamos que esteja representando um coral, como a gente passou aqui, o coral da UENF cantando certas canções, só que sem a voz, né? Sem a vocalização. Poderia ser um desse daqui. É um exemplo que poderia. O de pensamento, que normalmente são bolinhas, é um formato de nuvem, e eles seguem bolinha, e não nessa flechinha aqui. E tem um balão especial chamado balão do narrador. Normalmente ele está ou no topo, apresentando Era Uma Vez, ou lá embaixo, descrevendo uma parte da cena que os personagens talvez não conseguissem trazer tudo. Tá? E se chama balão narrador. Normalmente a gente chama de balão do narrador, mas o nome é balão narrador. Porque não existe o personagem narrador, mas existe essa narração de alguma forma lá. Existem alguns balões especiais, como, por exemplo, o cochicho. O cochicho normalmente é representado por um pontilhado, seja quadrado ou seja arredondado. O grito é esse espincaçado, essas pontas assim. Então, normalmente, quando eu quero representar um grito, é esse daqui. Ideia. Ideia pode estar dentro de um balão, e normalmente é um pensamento, porque a ideia é uma coisa sua, surge do seu interior, e você não precisa estar expondo, se você estiver expondo é uma fala, ou a própria lâmpada, que é muito comum, principalmente nos desenhos animados, a gente vê a lâmpada. E alguns representam sentimentos. Por exemplo, esse aqui estaria representando a emoção, o amor, e o sentimento, assim como ideia, também não é como esse daqui, o contínuo. Ele é essas bolinhas que vão pegando, vão construindo a história. Outra questão que a gente tem dentro da HQ se chama as onomatopeias, e junto com as onomatopeias tem muita questão do background, que é aquela imagem de fundo que vai fechar a ideia, que vai fechar o contexto do processo. Então eu tenho 4 avatares meus ali, um falando findo. Ou seja, eu tenho ideias sem palavras que me trazem, que me constroem alguma informação. E isso são as onomatopeias. Como, por exemplo, esse quadro aqui. Eu tenho uma ideia de uma bomba e eu tenho um background onde eu estou mudando todo o fundo, todo o processo. Algumas onomatopeias são tão tranquilas que elas são mais... elas trazem melhor a história do que próprio se eu escrevesse. Então, por exemplo, se eu botar um carro com tracinhos atrás dele, dando uma ideia de velocidade, e só uma onomatopeia, eu estaria passando uma ideia de velocidade, muito mais tranquilo do que se eu escrevesse. Esse carro está em alta velocidade. Rapidamente, ao ler e ver essa imagem do carro, com os tracinhos atrás dele, dando essa ideia de velocidade, esse vroom, eu estaria passando muito rápido a ideia de velocidade, melhor do que eu parar para ler aquele historinha todo. E aí vamos tentar aqui. Como que a gente representaria o frio e a raiva?
geralmente a gente já começa aqui pela cor. Então, a cor dentro do processo da construção, tanto da HQ como qualquer imagem, ela tem uma gramática, ela tem uma informação. Então, aqui, quando a gente está falando de frio, a gente vai sempre para o lado azul. E quando a gente está falando de raiva, vai para o lado mais vermelho, mais quente. Então, tecnicamente, são duas cores assim que estão opostas, são duas informações opostas. O frio eu deveria botar quente, mas a raiva tem a ver com isso. Tá? Então, eu botei assim justamente para a gente ter essa ideia de frio e raiva. Usando uma onomatopeia ou apenas a imagem, a gente pode identificar que, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, do meu lado esquerdo, ele simplesmente faz brrr, e aí tem uns cristalzinhos aqui, né, de gelo, onde passa bastante a ideia de frio, e ele próprio tem um tom mais azulado em volta dele. E de raiva, quando eu pego esse aqui e boto esse fogo em volta dele, eu praticamente estou passando uma ideia de ódio, muita raiva. E o de cá não está desagradou, aqui essa informação desagradou. Tá? E aí uma tirinha que eu construí só para lembrar que a HQ, a tirinha, ela geralmente ela traz uma informação com um processo cômico, tá? Não que isso aí tenha muita coisa a ver, mas tem tudo a ver com a gente. E aí o nosso famoso professor, quem nunca ouviu, né? Professor, o professor responde, oi, o senhor vai brigar por algo que eu não fiz? O professor, não. Aí no do lado, ufa, porque não fiz a lição de casa. Ele, oh. Então vocês veem que aqui eu construí, foi tudo feito no PowerPoint. Eu tenho aqui os balões encadeados, a gente consegue ler, a gente percebe que tem dois balões nesse daqui, mas existe um aqui intercalando com ele. Então eu consigo ler na sequência certinho. Existe essa gramática visual aqui, onde existe uma sequência para a conversa. E no outro aqui, eu tenho do lado de cá ele muito tranquilão, onde ele bota a mão na parede e diz, ufa, porque não fiz a lição de casa. E aí eu boto aqui do lado de cá umas tacas, uma forma de chamar a atenção, assim, de, ufa, estou livre, mas numa cor mais azulada. E já do lado dele, eu puxei para um amarelo escuro, meio começando a mudar, que ele não estava muito satisfeito, considerando a cor dele. Eu mudei o background de fundo, onde eu tenho um traço no meio, dividindo ali as informações, dizendo que um está tranquilaço e o outro não está. Seria o professor, o famoso professor. Tá? E aí, para a gente começar a fechar aqui essa parte de elementos da HQ, eu vou fechar aqui, não são com elementos, mas sim são com recursos. Eu tenho no meu celular, eu uso bastante o Comical, e às vezes eu até pego uma foto minha e boto um estilo de HQ e publico alguma informação. E ele existe, é bem tranquilo, não dá para você construir uma historinha em quadrinho todas, mas dá para você construir os elementos, principalmente os personagens, com fotos suas, com alguma coisa assim. E, até um tempo atrás ele não tinha para iOS, não sei se ele já existe para iOS, mas é bem legal, eu gosto dele. O Canva, gente, quando a gente falou sobre o Canva faz HQ. Tá? Quando eu comecei a trabalhar nessa disciplina, em 2016, eu usava muito o Pixton. E eu gosto muito do Pixton, acho ele muito legal, tem recursos incríveis. O problema do Pixton é que, hoje em dia, está tudo muito... Eles estão cobrando tudo, background, você não consegue subir mais, você não consegue por mais de 7 dias, você só consegue utilizar por 7 dias. Eu gostava até de fazer o retrato da turma, da plataforma, com o Pixton, porque a gente ia lá, criava o avatar e podia até levar esses avatares para o Canva, conectar o Canva com o Pixton. E acabou cobrando tudo, com o tempo ele veio passando e veio cobrando. É muito bom, é um recurso incrível, mas é pago, a maioria é pago. E o que a gente vai conversar hoje, que é o Book Creator, que eu gosto dele, ele, além de transformar essa questão do HQ, ele me permite fazer livros, ou seja, criar história, contar historinhas, montar histórias e publicar essas historinhas. Ele mesmo já publica, já linka para você. Existem alguns recursos online, como Storyboard, Text, ou Makebelieve F Comics. São legais, são interessantes, mas também eles são para você criar tirinhas curtas, tá? Mas são bem interessantes. Esses dias eu vi um com inteligência artificial, não gostei muito,
Então, eu sou um pouco crítico, porque eu tenho visto, tudo é inteligência artificial hoje em dia, tem o nome inteligência artificial, parece que tem que ter, já está valendo. Eu sou um pouco crítico, como eu mostrei para vocês o Gama funciona bem, mas a gente precisa estar crítico para que aquilo que está sendo oferecido. Tá? Então, eu preferi não trazer hoje. E eu vou falar sobre o Book Creator. Eu vou apresentar aqui só a parte de acesso, que eu já fiz vários acessos, tantas contas, acabei perdendo. E as ferramentas a gente vai conversar mesmo lá na plataforma do Book Creator. Então, você entrou no Google e buscou lá Book Creator, ele vai te oferecer, até semana retrasada que eu fiz essa apresentação, já tem umas 3 semanas, tá? Era o primeiro que aparecia, não aparecia nenhum outro, era o primeiro que aparecia, e aí ele te linkava, quando você clicava ali, entrava no Creator, para essa página aqui. Essa era a página atual, eu acredito que ainda seja. Ao entrar aqui, você vai direto aqui para criar uma conta grátis. Quando você entra numa conta grátis, ele te oferece essa página amarela, tá? Essa página amarela é para o estudante, tá vendo? Faça login como estudante. Mas você pode trocar para professor aqui, ó, nesse azulzinho aqui. Troque para professor. E aí ele vai te oferecer essa página azul. E pode se logar por contas Google, como eu gosto de me logar por contas Google, costumo fazer muito isso, e ele vai te oferecer todas as contas Google que você tem ali no seu perfil. Se tiver uma outra, pode fazer. Algumas normas de segurança, para quem aplica a regra de segurança, pode aparecer, não quer dizer que vai aparecer, pode aparecer essa imagem fazendo login no serviço Book Creator, então, com a conta Google, depende do seu padrão de segurança, mas normalmente atual também é esse. E aí, quando você faz e cria, normalmente ele volta para essa questão amarelo, para continuar como estudante. Tá? Então, a gente vai lá e clica do lado. Não, eu sou o professor, eu quero minha conta professor. E aí ele vai te oferecer, te fazer algumas perguntas rápidas de cadastro. Esse padrão de cadastro que vocês estão vendo aqui é um cadastro de padrão norte-americano, da formação norte-americana. É a primeira passo. Normalmente eu venho aqui e boto outros, tá? E respondo só tecnologia e acabou. Desculpa, perdão. Está tudo aqui na página que eu voei. Ele vai me pedir também o nome da biblioteca, tá? Então, depois que eu preencher isso daqui, vou em Next, ele vai me pedir o nome da biblioteca. Então, eu vou ter que pedir. E ele já abre dentro da sua biblioteca, como você está vendo aqui no cantinho, e-book Pedic. Uma vez aqui dentro da sua biblioteca, você pode voltar aqui desse ramozinho aqui no canto, aqui nesse menu suspenso, e ele vai te trazer 2 bibliotecas já preenchidas para você. É a My Books, tá? Essa todos têm, obrigatoriamente, e a que você criou, a que você deu nome. Se eu quiser mais de uma biblioteca, ele não vai dar, tá? Para eu conseguir ter mais de uma na versão gratuita, eu preciso arquivar essa daqui que eu criei. Então, não vale a pena, eu prefiro ficar com isso aqui ou criar mais fontes e ir trocando, como essa aqui do exemplo que eu tenho aqui, com o professor Ajuda Prof, onde a gente cria as informações e compartilha as bibliotecas entre os colegas, entre os. Uma vez que você entra lá dentro, aí você tem as ferramentas para linkar, tá? As ferramentas para trabalhar. Eu vou trabalhar com essas ferramentas já direto na plataforma para a gente ver, tá bom? Tem aqui, eu vou disponibilizar, como eu sempre faço, no nosso canal no YouTube, essa apresentação eu vou linkar lá, porque tem uns elementos da HQ que alguém pode querer consultar alguma coisa. E aí vocês vão ver que tem essas informações aqui que eu trago, onde eu vou explicando todas as ferramentas, a questão dos templates, mas eu vou trabalhar isso lá como faz dentro da plataforma.
Os recursos eu vou mostrando aqui, só que aqui só tem explicação. Capa é só essa imagem, tá? E aí vai mostrando cada ferramenta que vai acontecendo ali, mas eu vou preferir mostrar isso aqui lá no na nossa plataforma direto do Book Creator. Aqui eu vou mostrar aqui só, tá, esse recurso que está em vermelho aqui, 14 dias. O que é isso? Você pode ser colaborativo na conta free, na conta gratuita, por 14 dias, tá? E se eu quiser mais dias, aí teria que ser pago. E se eu usar esses 14 dias, quando você tentar ser colaborador, acionar colaboração, ele vai te dizer, ó, só por 14 dias. Então, você faz tudo que você quiser com aquela conta sua, e aí você quer um colega ou algum aluno de forma colaborativa, você vai ter 14 dias de colaboração, tá? Mas no momento que você acionar, perde a finalidade. Você vai começar a contar. Se você não usar, já era, tá? Então, como eu falei com vocês, vamos lá para a plataforma, porque é melhor do que eu ficar mostrando telinha de PowerPoint, tá? Fiz a pesquisa Book Creator aqui no Google e vou entrar aqui no Book Creator, tá? E aí, como eu mostrei para vocês, essa é a página, eu vou mandar traduzir, tá? O meu Google mesmo traduzir. Isso é a tradução do Google e não da página deles. Vou criar uma conta gratuita. Aí eu entro aqui, tá vendo ali, aqui, como eu estou entrando aqui em login, ele me oferece, eu venho aqui e troco para professor. E eu posso criar com uma conta Microsoft ou com uma conta Google. Deixa eu ver. Vou entrar com a conta da minha esposa aqui para ver se dá certo. Continuar. Eu não sou, aqui embaixo tinha aqui, eu não sou professor do Canadá, tá vendo? Aqui embaixo de Next, tem eu não sou skip porque eu não sou professor do Canadá. Eu botei Canadá lá. Entendi. Clica aqui. Isso não tinha isso antes. Tá? Aí, como eu falei com vocês, ó, você escolhe aqui um outro qualquer aqui. Eu vou escolher outro. E aí ele vai me perguntar o que eu sou. Eu posso escolher outro, posso dizer linguagem, educação especial, artes, eu posso dizer o que ciências. Ele pede para eu criar uma livraria. Eu tenho que dar um nome aqui. E aí aqui é onde ele vai criar todas os meus livros. Aí ele já entra dentro da livraria que eu criei. Por coincidência, com o mesmo nome, tá? Aline, você me desculpa. Eu vou pedir a você para você abrir o microfone. Desculpa, foi sem querer. Sem problema. Estava com ruído aqui, mas sem problema, tá? Então a gente entra aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, a partir desse aqui do zero que a gente criou agora, já houve uma mudança aqui nesses últimos 3 meses aqui que a gente viu. Então, como eu falei lá, aqui, ó, quando eu volto aqui, ó, nesse menu suspenso, quando eu crio esse menu, clico nesse menu suspenso, eu tenho meus livros, que está zero, vazio, e tenho, isso aqui se chama o quadro de trabalho do professor, e eu tenho a biblioteca que eu criei. E aqui embaixo eu tenho Join, que é eu encontrar com uma biblioteca de alguém, tá? E eu já vou, daqui a pouquinho eu vou tentar pegar a da Aline, que eu já sei que ela abriu, e vou tentar adicionar a da Aline aqui pra gente. E aí eu tenho essa barra de ferramenta aqui, onde eu vou passear pelas histórias que já existem prontas aqui, que eu posso utilizar, livros, de literatura, de currículo, de STEM, que é da área de ciências. Posso pegar algumas informações que já existem aqui sobre acessibilidade, algumas outras questões que tem aqui. Observa que eles trabalham com algumas informações de Avatar também. Aqui é onde eu falei com vocês a certificação, mas detalhe, essa certificação aqui, você faz 19 vídeos que estão em inglês, tá? Então, se vocês quiserem fazer essa certificação igual aquela que eu fiz, consegue fazer aqui.
e responde 20 perguntas. Dessas 20 perguntas, você não pode errar nenhuma. E você pode conectar os aplicativos. Então, eu tenho o aplicativo do Bitmoji, eu tenho o aplicativo do Canva e do Google Drive. E eles são grátis. Se eu quiser o GIF, eu tenho que trabalhar na conta Premium. Esse daqui eu tentei entrar, até hoje, que eu não conhecia ele, ele apareceu agora, houve alguma atualização na plataforma, dessas últimas semanas, e ele ai, meu Deus. Na hora que eu consigo adicionar, mas na hora que eu vou utilizar o recurso do Graphic Organize, ele ele começa a pedir um monte de informação para você poder utilizar, e eu não gostei muito, não. Tem emoji, tem alguns que você pode utilizar, mas esses daqui, como vocês estão vendo, são da conta de quem paga, tá? Então, eu posso utilizar, por exemplo, o meu Bitmoji. Aí eu venho aqui e ativo o Bitmoji. Tá? Por que você já entrou ativando o Bitmoji e está no logado? Porque na minha aba do Google, ele já está logado, tá? O Canva, eu posso adicionar o Canva. Aí ele vai perguntar aonde que eu quero, qual a biblioteca que eu quero. Observe que ele não está me pedindo que a informação minha do Canva. Na hora que eu tentar usar lá dentro, ele vai me pedir, tá? E agora eu vou vir aqui na minha biblioteca. Então, a gente vai começar a conhecer aqui essa plataforma aqui, a biblioteca. Essa aqui é onde a gente cria. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui para criar é aqui mesmo, no New Book, ou novo livro. E aí, como eu falei com vocês, ele vai me dar duas prateleiras. A primeira que é livro liso e a segunda que é livro com HQ. E a gente vai trabalhar nesse HQ. Mas tem template. Tem templates, eu posso usar algum template desse aqui. Tem alguns que são bem legais. Mas hoje eu vou trabalhar com a gente aqui, vai trabalhar no branco, tá? Sem template. A primeira página que ele me dá se chama capa, tá? E aqui, quando eu tenho isso daqui, eu posso voltar para a minha livraria com essa capa criada, sem nome, sem nada, onde eu posso já compartilhar isso daqui, e eu tenho ferramentas, algumas informações aqui. Está com esse Gzinho aqui, porque eu entrei com a conta da minha esposa, aqui, ó, By Glória Maria. Tá? Aqui eu posso botar o nome desse livro aqui, livro 1. Pronto, já botei o título do livro 1 embaixo. E posso já editar o livro 1 que está aqui para mim. Páginas, e eu tenho páginas, ele vai me mostrar, eu só tenho a capa mais uma página, porque eu não fiz nada nele ainda, e undo quer dizer desfazer. Eu tenho aqui já o maisinho, e esse maisinho eu vou conseguir algumas ferramentas, já vou trabalhar. E aqui eu tenho alguns recursos aqui. E eu comecei a explicar que a gente consegue trabalhar 40 livros, um para cada aluno. Né? Eu acho que uma turma de 40 seria muito tranquilo. Né? Mas a gente pode dividir isso em grupos, trabalhar essa ideia, onde cada aluno pode também construir o seu e compartilhar lá embaixo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, eu selecionei com vocês, deixa eu voltar aqui, esse modo 2x3, tá? E vou criar aqui a partir desse daqui. Aqui, em livraria, eu volto para as prateleiras, em páginas, vou mostrar as páginas, e em eu desfaço, tá? Desfaço a minha última ação, que é o famoso Ctrl+Z, e a gente usa normalmente o teclado, a gente usa o Ctrl+Z mesmo. Aqui, nesse canto, a gente vai trabalhar e adicionar alguns recursos, como imagens, mídias e outras coisas. Observe que eu estou aqui nessa página em branco, e ela está 2x3. O que acontece? Isso aqui é a capa, tá? Então, eu posso adicionar aqui uma imagem que vai funcionar como capa. E eu posso já adicionar a partir daqui desse meu botão. Imagens, eu posso procurar aqui, vamos botar aqui
metaverso. E ele vai me permitir adicionar uma imagem. Posso adicionar até 2 imagens aqui. Ele vai adicionar essas imagens e eu posso preencher aqui conforme eu quiser, aqui a minha página aqui, mexendo ela, arrumando. Tá? Mas eu gostaria de ficar só com essa daqui, só que eu quero ela maior. Eu quero que ela ocupe a minha página. Tem como eu cortar para ela não ficar ocupando tudo fora? Não tem. Eu venho aqui, coloco, e venho aqui e corto até onde eu acho que vai me atender. Aí venho aqui em cima. Depois de cortado, eu só consigo aqui, ó. Pronto. Agora eu quero trazer ela um pouquinho mais para cá, botão direito, corto. Ela não é igual ao PowerPoint que mostra, então a gente vai meio que nos erros e tentativas. Tá? E boto um título aqui sobre metaverso. Então, Marco, mas eu quero um desenho que eu fiz. Eu posso vir aqui e fazer upload. Ele vai me oferecer aquela famosa página de buscar. Tá? Eu vou pegar aqui justamente o do nosso encontro de hoje. Aquela famosa página que abre. E aí ele vai me colocar aqui. Vou apagar esse aqui. Eu quero cortar aqui a parte de baixo, que vai perder. Eu abri demais, e aí eu não consigo. Eu vou trazer para cá. Pronto, aí eu criei a nossa capa. Tá? Vou criar aqui uma informação, que a gente vai precisar dessa informação daqui a pouco. Eu já vou pegar aqui texto. Então, tem câmera, que eu quero falar com vocês, e caneta, mas eu vou pular para texto. E vou usar um balão de narrador, aonde eu vou pegar aqui e vou criar aqui livro teste 1. Observe que quando eu pego o livro teste 1, eu já consigo colocar aqui, ó, em negrito, e eu consigo também linkar, digamos que eu tenha alguma informação fora daqui que eu queira trazer para cá, para esse vídeo, eu posso criar um link. Ou seja, eu posso adicionar um hiperlink dentro do meu. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que. Não achou. Então, o ideal é eu ir lá. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a nossa página da UENF e vou vir aqui e vou colocar o hiperlink do meu endereço. Só procurar ele não faz. Onde eu botei isso aqui, a parte de teste está com hiperlinkado com o endereço da nossa sala de aula da UENF. Venho aqui e coloco ele, é um balão de narrador, no canto aqui, para poder ficar bonitinho, não ficar no meio do caminho. E ele está hiperlinkado, eu consigo já abrir aqui, eu abrir o link, alguma coisa assim. Vamos começar a criar aqui. Tá? Então, nas ferramentas aqui, a gente já trabalhou aqui o texto e imagem. Vamos trabalhar câmera. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão observar que é o seguinte, só tem uma câmera e provavelmente a câmera da apresentação do Meet vai fechar, tá? Então, mas não tem problema, vocês já sabem que isso vai acontecer, mas o áudio não vai parar. Então, quando eu abrir, ele já me permite aqui eu tirar uma foto. Nossa, ficou horrível. E mando usar essa foto. Vou lá e coloco a foto. Eu quero aqui dar as orientações para o meu aluno. Câmera, record. Ele vai falar 3, 2, 1, gravando. Olá, meu aluno. Hoje a gente vai falar sobre alguma informação que você vai precisar pesquisar na internet e montar a sua historinha aqui.
Então, crie a sua história e compartilhe comigo esse livro. Ele demora a processar um pouquinho o vídeo, mas ele vai trazer esse vídeo para cá, onde já na primeira página eu disse para o meu aluno o que eu queria que ele falasse, dê uma explicação ou fizesse alguma apresentação, tá? Vou deixar ele aqui, enquanto ele está processando o vídeo, mas ele vai processar. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai processar. Já fez. Gravando. Olá, meu aluno. Hoje a gente vai falar sobre... Ok, vocês não precisam ficar ouvindo minha voz, basta ver minha cara, já é cruel. E agora, por coincidência, ele não fechou a câmera, mas hoje mais cedo ele fechou a minha câmera no Meet. E eu consegui utilizar, tá? Outra questão que eu gosto muito de utilizar aqui, e aí entra a parte de inteligência artificial que eu gosto, que é a caneta. Então, eu tenho aqui, desenhar, fazer um desenho qualquer, e eu tenho aqui a caneta mágica, a automática, e eu acho muito legal ela porque é autodraw. O que é autodraw? Está startando o autodraw. Eu vou fazer um foguete. Quando eu comecei a desenhar, ele já me ofereceu aqui na barra, tá, algumas informações. Mas eu quero um foguete. Então, eu vou continuar desenhando o foguete. Está igualzinho o foguete, não está? Diz que tá, gente, para me agradar. Alguém, por favor, abre o microfone e diz que tá. É idêntico. Isso, obrigado. Mas vocês vão ver que vai ficar perfeito o meu foguete. Então, olha só, quanto mais informação eu vou colocando no meu desenho, ele vai colocar aqui, ó, já me deu, olha só o que ele me deu aqui, aquele avião. Então, ó, aquele avião que eu estou falando é o Starbus. Nossa, ele não conseguiu identificar o meu foguete hoje. Vou fazer uma janelinha. Abajur, hidrante. Nossa, ele não fez. Então eu vou apagar isso aqui, porque não está legal, não. Coloca lua ou nuvem para dar a impressão que está no espaço. De repente ele consegue perceber isso. Não, eu Mudou, já fiz hoje mais cedo, ele funcionou direitinho. Agora ele não quer, não. Agora está parecendo um bichinho de cabeça comprida, um lápis querendo andar. Eu vou aqui pegar. Tem que ser mais comprido, eu acho, Marcos. É, tá eu acho que parecendo tá um muito... foguete, não, meu Isso, amigo. aí ficou parecendo. Foi para lápis. Vamos ver aqui. Você tem que fazer só um triângulo só e botar a bolinha dentro desse triângulo. Achei, gente. Tá vendo, ó? Como que eu desenho bem? Vocês é que não entendem a inteligência artificial. Aqui, ó. Vocês já vão dizer que eu não sei desenhar aí. Então, brincadeiras à parte, gente, é isso aqui que acontece quando eu preciso desenhar, criar alguma coisa, eu vou aqui nos erros e expectativas e vou desenhando isso daqui. Essa é a caneta mágica, eu acho legal. Ah, mas eu queria ela colorida, eu quero ela com muitas cores. Tá colorido, tá? E aí eu vou desenhar agora, eu quero aqui vermelho. Então eu vou desenhar, eu nunca testei, vou desenhar uma flor aqui agora. Isso eu nunca testei não, tá, gente? O foguete eu já tinha testado. Veio borboleta, já tá, apareceu uma flor aqui, ó. Bom, viu? Nem tudo é errado. Agora, o que acontece? Eu fiz um monte de desenho, né? Vou fechar, tá? Fechei, tô com os meus desenhos aqui. Done, fechei de novo. Olha só o que acontece, meus desenhos estão todos juntos. E não era isso que eu queria. Então, quando eu for usar esse recurso do autodraw, que é da caneta mágica, ou do autolinha, eu vou apagar isso daqui. Eu vou fazer um a um. Então, eu vou vir aqui na minha canetinha, vou fazer uma bolinha. Agora é uma bola de futebol, imagino eu que eu vou conseguir. Ah, consegui rapidinho, viu? E agora, essa caneta aqui, eu fecho e fecho novamente. Se eu quiser, eu posso recolorir ela e ela vai ficar aqui solta. Aí eu vou fazer o meu segundo desenho, ou o meu foguete,
que ele vai ficar independente. Então, essa é uma questão. Eu não consigo, se eu fizer na mesma janela de desenho do meu foguete, você já abriu o foguete, ele já entendeu que eu estou tentando desenhar o foguete. Para ter figuras independentes, eu tenho que desenhar de formas independentes. Então, se eu quero trabalhar que o meu aluno vai brincar de futebol em cima de um foguete, tá? Eu tirei aleatório essas imagens, tá, gente? Eu preciso fazer isso de forma separada. Isso é uma das coisas que acontece. Então, essa canetinha é uma das coisas que eu gosto bastante, porque vocês viram que eu consegui desenhar um foguete, e esse foguete, por coincidência, as coisas que eu escolhi ficou verde e amarelo, brasileiro, vai ficar para 7 de setembro. E aí a câmera a gente já falou, o texto a gente já falou, não tem muitos recursos de texto nessa versão gratuita, tem poucos estilos, mas tem. Tá? Gravação é gravação de áudio, tá? É igual a da câmera, você pode trazer um áudio aqui para dentro, não vou ficar enchendo a paciência com vocês, e temos as nossas vinhetas, o nosso quadro, onde se formam as tirinhas. Quando eu escolher aqui, nesse formato que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai me dar exatamente as duas janelas que eu escolhi. Se eu quiser essa daqui, ele vai me mudar para essa daqui. Aí eu vou ter que ficar desenhando. Então, ele vai me dar exatamente, ele vai preencher a página inteira, que ela é de duas, tá? Ela é de um lado e do outro, a ideia é que ela abra. Ele vai preencher a página inteira com essa janela que eu escolhi, esse formato, esse quadrinho que eu escolhi, tá? Marco, tá, você botou, eu quis assim, tá, tudo bem. Agora aqui embaixo eu não quero essa janela. Só que ele vem com esse cadeado, eu não consigo tirar. Consegue sim. Eu venho aqui nesse cadeado, botão direito, e mando desbloquear. Eu posso reduzi-lo ou posso deletar. E aí aqui eu fico com uma informação. Só que eu devia ter feito do lado direito, eu vou fazer do lado direito, porque tem um negócio que eu vou mostrar para vocês. Trazer essa daqui para o lado de cá. Quero mostrar um negócio para vocês. E aí depois eu vou novamente e mando bloquear. Marco, existe, tem que clicar direitinho no botão, não consigo clicar direitinho no botão, vem aqui informação e pronto. Desse izinho aqui eu consigo bloquear. E o fundo disso vai ficar branco, a gente tem, aqui tem os balõezinhos que eu consigo colocar, como recurso gratuito eu não tenho muitos balões, tá? Digamos aqui que eu esteja pensando, eu consigo trazer um balãozinho e editar alguma coisa, trazer um textinho aqui para ele, pensando. E as fontes não tem muitas variedades, mas tem algumas. Aqui são aquelas onomatopeias que eu posso colocar aqui. Tem todas as onomatopeias? Não, gente, na conta gratuita não tem. Então, sugiro que vocês coloquem, subam, que a gente consegue subir imagem aqui, como eu mostrei para vocês. Aqui, quando eu consigo subir imagem aqui, é tranquilo. Passando para o próximo aqui, a gente vai ver shapes, que são quadrados aqui, que você consegue até trabalhar uma ediçãozinha de alguma coisa, mas não é muito não, tá? Posso baixar, formatar. Posso mudar a cor disso aqui, que vem com informação. Não quero ele colorido, eu quero sem cor, mas eu quero ele com sombra e com uma borda um pouco mais grossa. Tá, pronto, tá lá. A sombra, uma borda um pouco mais grossa, e eu posso trazer a informação aqui, dentro dessa caixinha aqui, como se fosse um texto. Então, posso colocar qualquer informação. E aí eu vim aqui, shapes, passei shapes, vi formas, setas. Agora eu... Tá. Shapes, tá aqui, vi fotos, setas. E aqui eu já venho para... Eu habilitei lá, quando a gente entrou, eu habilitei os nossos aplicativos. Quando eu entrar no Canva,
ele vai me pedir o login do Canva. Não, ele não me pediu porque eu já estou logado. Desculpa, gente. Só que esse daqui é o Canva da minha esposa, tá, gente? Não é o meu. Eu vou fechar aqui. Tá? Vou tentar colocar aqui o meu avatar. Ah, meu Deus, foi demais. Deixa eu voltar para a edição aqui. Vamos tentar voltar aqui para o meu avatar. Aqui, se o snapshot, ele está logado, mas não está conectado. E aí ele vai me pedir para eu conectar com a minha conta do Snapchat. E eu vou mandar ele conectar diretamente. E a partir daqui, eu consigo os meus Bitmoji, aqueles que a gente vem falando, eu consigo trazê-los para cá. Tá simplesmente arrastando ou dando um clique nele, tá vendo? Ele vem para cá. E aí a gente consegue trabalhar com o avatar todas aquelas versões que existem. Começou a ficar poluído, vou abrir uma outra pasta aqui, outra página. Então, agora que eu já tenho o meu avatar, ele está conectado. Então, qualquer um que eu consiga buscar aqui, que eu consiga trazer, tá? Eu trago dando um clique ou simplesmente arrastando, eu trago o meu avatar para a minha tela e consigo trabalhar isso daí. Marco, eu não tenho Bitmoji. É um dos recursos. Aí você pode também fazer aquele outro processo de subir imagem. Ou criar essa conta do Bitmoji, que a gente fala lá desde o início, lá na plataforma, que é bem tranquilinho, tá? E a questão dele tá com esse fundo branco. Eu venho aqui, desculpa. Se eu tiver selecionado, quando eu for ir, ele vai me dar informações daquele personagem, daquele material que está selecionado. Se eu não tiver nada selecionado, eu venho e ele vai entender que eu estou querendo configurar a minha página. Então, a primeira coisa que eu consigo fazer é meu background, que pode ser uma cor, pode ser uma informação, e aí tem aqui alguns papéis, como, por exemplo, de música, texturas, o que você quiser, você consegue se colocar em qualquer lugar aqui desse processo aqui, bom? Já falei da canetinha, já falei do coisa, já estou até mais na frente das minhas anotações. Já falei aqui do visualização e do mundo, que é Ctrl Z. Estou vendo aqui as minhas anotações que eu tenho que falar com vocês. Na parte inferior, aí tá. Fiz aqui meu livrinho do jeito que eu quis. Vim aqui para o meu livrinho aqui. Na parte inferior aqui, ó, eu tenho algumas ferramentas dela. Uma delas é opções de livro. Copiar esse livro, mover ele para a livraria, para a minha livraria, aquela MyBooks, importar um livro em PDF. O que é importar um livro em PDF? Eu vou vir aqui. Eu posso escolher do Google Drive ou posso escolher do meu computador. Tá? Eu vou escolher do meu computador um PDF aqui qualquer. Aprendendo com vídeo acadêmico. Não sei nem o que é que eu escolhi, gente. Peguei um PDF aqui e ele vai criar um livro, foi um artigo que eu estou lendo. Ele vai trazer, eu posso selecionar as páginas que eu quero, ou eu posso selecionar tudo. Então, digamos que eu tenho um livro, e ele me pergunta qual é o formato que eu quero. Eu vou botar esse aqui, que já é de página mesmo. Observe o seguinte, se eu tenho aquele PDF que eu criei para o meu aluno, ele vai criar aqui agora, vai trazer meu PDF inteiro, e eu como uma imagem única. E eu posso aqui até começar a trazer alguma informação extra, tá? Digamos que e aí o que acontece? Aqui na minha livraria, eu agora passo a ter aquele livro, aquele PDF que eu tinha e que eu não sabia como utilizá-lo, aqui com formato de livro. Posso movê-lo para a livraria, posso copiá-lo, posso combinar livros, tá? Vou criar um outro aqui daqui a pouco para a gente criar uma historinha. E posso publicar.
Se eu clicar em publicar meu livro, qual é o livro que ele vai publicar? É o que está em destaque. Então, vou pegar esse daqui e vou publicar o livro, tá? Eu torno público, eu posso mudar o nome dele, tá? Um autor, Glória Maria, porque foi minha esposa que a gente abriu uma conta nova. Alguém tá fora? Dúvida, seu microfone está aberto, você está com alguma dúvida? Ah, tem problema. Tá? E aí ele me pergunta aqui, esse livro pode remixar, ou seja, a pessoa pode copiar? Eu digo, se eu disser não, ele não vai conseguir mexer, então eu preciso deixar ele bom. E aí eu mando publicar. Ah, tá, eu tenho que trazer uma descrição, livro teste. Muito criativo, eu boto o livro teste, pronto, seu livro está publicado. Quando eu acabo de publicar, ele me dá copiar o link para eu mandar para alguém, posso ler esse livro online ou posso criar um QR Code desse mesmo livro, tá? Ou eu posso também parar essa publicação. Não quero mais essa publicação. Continue, eu posso parar, tá? Copiar foi para a memória. QR Code, ele vai gerar um QR Code para mim, onde eu posso acessar e eu posso colocar isso daí em algum lugar. E aí ele vai me dando aqui, quem for acessando, ele vai me dando a análise. Agora eu vou pegar aqui, vou criar aqui as configurações aqui, quando eu vou, publicação de livros online, confirma, ele vai recomendando, a minha livraria está publicada online, publica online, e aí ele pergunta, você quer que publique a sua livraria como que você pode, qual é a ideia? Confirma a publicação, que é isso que eu queria. Porque agora ela está para quem quiser ver, quem quiser pesquisar na internet, já consegue achar. E aqui eu consigo, nessa telinha aqui, ver os livros, tá? Eu vou pegar esse livro aqui, eu vou editar ele, para mostrar uma coisa aqui. Eu botei aqui, pensando, e imagens. E observe o seguinte, que nesse daqui eu tenho texto de uma imagem que eu subi e um texto que eu escrevi. Eu vou fazer a leitura desse livro. Aqui, nesse canto, depois que eu dou o play, eu apareço aqui a leitura. Teste 4.444. Veio pensando. Gravando. Meu aluno, hoje a gente vai falar sobre alguma informação que você vai precisar pesquisar na internet e montar a sua historinha aqui. Então, crie a sua história e compartilhe comigo esse livro. Vai a universidade e o Verit Blade of the Book the Game. Então, ele leu tudo em português, e essa conta eu não cheguei nem a configurar, ele entendeu que o meu login, que meu perfil era brasileiro. Tá? Então, essa é a ideia do Book Creator. Algumas questões aqui que eu falei com vocês. Digamos que eu queira, vou lá para a minha biblioteca, que eu preciso trazer mais algumas informações. Por exemplo, colaborar. Quando eu disser, alguém está falando aqui, alguma informação aí, Mariana, você responde aí para mim, Mariana Matos? O pessoal está falando aí no chat, eu não consegui ver. Quando eu falei com vocês, colaboração, olha só o que ele me traz. Eu vou tentar traduzir, deixa eu ver se isso aqui traduz. Não traduz. Algumas questões aqui ele não traduz. Mas ele está dizendo aqui para mim que eu vou ter apenas 14 dias. Então, quando eu mando iniciar aqui, essa conta aqui de colaboração, eu tenho apenas 14 dias de colaboração. O que é colaboração? Alguém entrar como professor e editar o meu livro. Eu posso colocar a pessoa que entrou como professor e editar meu livro. Tá? Então, isso aqui, só que eu só tenho 14 dias. Então, se vocês forem usar isso. Outra questão é download do e-book. Eu posso criar um livro, baixar o livro,
Quando eu faço download de e-book, ele vai fazer o download, ele me ofereceu aqui, vocês não estão vendo aquela janela de baixar, de EPUB. O que é EPUB? É público, é livro público, tá? Eu não consigo pegar aqui e baixar ele como imagem, aí eu só posso compartilhar. Mas eu consigo imprimir, ele vai abrir uma janela para eu imprimir isso como o nosso... Eu baixar isso em PDF. Salvar, aí eu consigo salvar ele em PDF, tá? E agora aqui... Deixa eu ver se tem mais... Ah, sim. Então, aqui nessa página, eu quero configurar, por exemplo... Eu vou entrar aqui. Então, a execução permite leitura do texto. Quando eu faço a execução... O que aconteceu com o meu livrinho? Aqui, agora... Tá, execução. Quando eu mando para execução, quando eu botei execução, eu me perdi aqui nas informações, desculpa, eu tenho configuração. Que configuração é essa? Como vocês viram, automaticamente ele já vai virando página, vai lendo, ele não lê imagem, tá? Então, vamos usar o livro digital como metodologia ativa. Ele não lê imagem, ele lê texto, o texto que a gente trouxe. Eu posso configurar também a velocidade e ele está aqui automaticamente, tá? Ou seja, a mudança de página automaticamente. E eu posso diminuir, não, está muito rápido. Isso aí vai ser de cada um que vai utilizar. Eu posso ver todas as páginas que eu criei, a velocidade, compartilhamento. Então, vamos embora lá. Eu cheguei aqui, estou aqui na minha livraria, e eu quero compartilhar esse daqui. Eu venho aqui, em cima tem... Eu quero compartilhar, por exemplo, com alguém que está usando... alguém que está usando nesse momento a minha biblioteca, algum creator que vai usar, que o meu aluno vai usar depois. Eu venho aqui e enviar o código. E aí eu posso enviar esse código aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui no nosso chat e vou colar. E se alguém abrir aí, ele já vai dar o link direto, tá? O link do coisa. Mas se vocês pegarem esse código aqui também, e vierem aqui na página inicial e Join Library e colocar esse código que eu enviei aí, que é aquele que ele me dá aqui, ó. Quando eu estou aqui nessa pasta aqui, que eu envio de código e mando aqui, se alguém abriu aí, me mandar o código aqui, eu vou adicionar aqui na nossa página aqui, tá bom? Se alguém me mandar. E eu consigo fazer isso nessa biblioteca que eu criei. É esse código que a gente vai ver para a gente enviar para o nosso aluno, tá? E aí, agora, só observe o seguinte. Alguém entrou aqui, está criando um livro aqui, ó, legal. Observe o seguinte. Antes, eu não tinha isso daqui, tá? Que eu não tinha permissão. Então, eu tenho que vir aqui no meu livro e permitir que ele consiga editar, tá? Mas o que eu preciso trazer? Bom, tecnicamente é isso daqui, e aí ele criou. Quando eu permito, ele já me cria aqui no livrinho. Agora aqui, eu tenho vários livros aqui. Eu vou criar um novo livro, e a gente vai criar uma historinha mesmo, para a gente ver como é que funciona com o Avatar. Então, eu tenho uma capa aqui, e vou trazer aqui alguma coisa... Borda, vou botar aqui uma borda de ciências na capa. E vou adicionar a página, e aqui eu vou criar aqui os meus quadrinhos. Vou tentar ser racional. A gente tem um costume
tá? De fazer algumas informações. Vou pegar aqui o meu Bitmoji, vou botar aqui, vou tentar achar, ver se eu acho alguma coisa com aula. Ah, tem aqui. Aula. Aqui, esse daqui, digamos que é esse daqui. Então, está aqui o professor ensinando. E eu vou... Aline, Pois eu não. só fiquei com dúvida, quando a gente cria capa, como é que a gente faz para voltar e criar uma página dessa que você está criando nesse formato? Então, olha só, aqui está a capa, né? Você entra, ele te dá a capa. Você escolhe o formato 2x3, quadrado, seja lá o que for, ele te dá essa capa. E aí, quando eu vou aqui do lado, nessa setinha, tá? Aqui do lado, ele já vai me dar a página. Se eu botar aqui em mais, ó, ele vai me dar uma outra página. E para eu criar essas linhas aqui, eu venho aqui, nesse maisinho, e venho aqui e escolho qual que eu quero. Eu escolhi esse formato aqui, poderia ser esse. Vou voltar aqui no formato aqui que eu estou pensando aqui. Tá bom? Conseguiu, Aline? Vou tentar aqui. Tá bom. E aí eu quero que ele tenha uma fala. Então, meu professor vai estar falando aqui no meu balãozinho. As raízes servem para fixar ele sabe que está errado e não me ajuda. Fixar as plantas ao solo. Então, o professor está lá explicando uma área de ciências, as raízes servem para fixar a planta ao solo. Aí, nesse segundo quadrinho, então, passou essa aula aqui, tal. Aí eu vou colocar aqui um balãozinho, não, vou colocar um texto mesmo. Então, vou colocar, não, tá certo, eu vou colocar um texto de... Oxi, eu entrei no lugar errado. Texto, esse aqui. Aula sobre partes das plantas. Aula sobre partes das plantas. E aí a gente sabe que, se quiser, pode colocar link, alguma coisa assim. Então, o professor estava lá explicando. Bitmode. Eu não vou conseguir aqui uma imagem de aluno. Então, eu vou ter que vir aqui, imagem, deixa eu ver se eu acho. Mãe. Deixa eu ver se ele me traz uma imagem de uma mãe. Era essa que eu queria, não, para aqui, mãe. Gente, eu estou criando essa historinha agora, tá? Então, não fiz esse teste. Mãe, desenho. Ah, essa daqui. Vou pegar essa daqui. Criando essa historinha agora, não fiz teste. Vamos fazer a partir daqui. Tem uma pergunta no chat que Genusa está pedindo assim: como você faz para inserir seu livro nas apresentações das oficinas anteriores? Eles pareciam estar inseridos nos slides, não entendi bem como salvar. Eu não entendi também a pergunta, Genusa. Mas como faz para inserir o livro nas apresentações? Oi, Marco. Pois não, porque nas apresentações das oficinas anteriores, você sempre trazia o Book Creator, certo?
e parecia que estava inserido no slide. Como que você fez para salvar e colocar lá naquele slide? É porque não era Book Create, eu acho. Não, não era book. Você está falando É o daquele efeito livrinho do que PowerPoint que usa. ela está falando. Isso. Eu achei que Não, fosse o Book Creator. não, aquele não é o Book Creator, não. Aquele era no próprio PowerPoint, o nosso encontro sobre apresentação que explica isso, Genuso. Não, eu assisti a apresentação, mas eu olhei esse livro agora que você estava passando, eu falei assim, olha, mas também é outro livro, eu não estava entendendo que era outro tipo de programa. Então tá bom, mas esse, por exemplo, esse formato, o Book Creator só funciona no site do Book Creator, certo? É, sim. Ótimo, era isso que eu precisava saber. Obrigada. Aí eu vou botar aqui, vou pegar aqui uma orquídea. Uma orquídea planta aquática. Estou vendo nenhuma que eu quero aqui. Ai, meu Deus, não estou vendo aqui. É aquele negócio, eu estou fazendo agora. Entendeu? Então eu vou botar essa daqui. Eu não parei para testar, que senão eu ia para a internet buscar e trazer direitinho. Mas aí eu vou passar a ideia aqui. Aí eu vou adicionar mais um balãozinho aqui, com a mãe falando com seu filho. Olha, meu filho. Olha, essa planta tem raízes largas. E o meu aluninho, e aí eu vou botar meu aluninho de novo com o meu Bitmod. Não veio? Veio. Demorou, mas veio. Ele vai te dar uma resposta. Eu vou vir aqui. Vocês estão vendo que eu não estou copiando o balão. Eu podia copiar, mas eu não estou copiando justamente por causa do problema da leitura, tá? Mãe, raiz não existe em planta na água, pois ela só serve para fixar no solo. Gente, é uma brincadeira, eu errei aqui algumas coisas aqui, planta, faltou na digitação aqui. É uma brincadeira, mas a gente costuma fazer muito isso. Dizer em sala de aula que a raiz serve para fixar a planta no solo. E aí, quando a gente para analisar essa questão, e as plantas aquáticas? E as plantas aéreas? Então, a gente precisa repensar isso. Então, eu comecei a criar a historinha aqui. Vou para a próxima aqui. E aí, eu vou aqui, faço algum fechamento. Vou botar aqui de luz aqui. Só que eu quero aqui trazer uma informação aqui. Eu queria que esse negócio aqui ficasse com um fundo. Eu queria que ele trouxesse uma imagem de fundo. Eu posso buscar aqui, tá? Ou eu posso buscar no meu computador. Eu vou buscar no meu computador. Ele vai demorar um pouquinho a abrir ali. Abriu. Agora, olha só. Ela ficou maior do que eu queria. Eu venho aqui, quando eu clico aqui nessa figura, clico nessas 4 setinhas e coloco ela. Observe o seguinte, que isso aqui está aqui dentro, eu não mexo mais, está fixo, tá? E aí eu posso agora aqui trazer
que é alguma imagem, como, por exemplo, a logo do nosso curso, alguma coisa assim, e trazer aqui a aula aplicada. Só que eu quero ela menorzinha também, jogo lá para cima. E esse daqui também eu quero desbloquear e trazer aqui para cá. E eu boto aqui aula aplicada tal, tal, e na formação da página, e eu coloco aí uma cor. Tá? E agora eu tenho esse livrinho aqui, e eu posso fazer a leitura dele. Na primeira página não tem nada. Fala sobre partes das plantas. As raízes servem para fixar as plantas ao solo. Olha, meu filho, essa planta tem raízes largas. Vocês já entenderam. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, eu costumo ver, não é crítica a ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu até estou está na minha cabeça, porque eu vi isso algumas vezes lá na plataforma, e a gente sempre tem esse costume de falar isso, outros anos a gente vê isso, trazer essa questão, a raiz, só que a gente tem que trazer algumas questões, principalmente que a gente trabalha com inclusão, trazer essa informação. As plantas podem ser aéreas, podem ser aquáticas, e as plantas podem ter fixação ao solo, e quem faz essa parte da fixação no solo são as raízes, assim como as aéreas, que podem ser fixadas em fios, como podem ser fixadas em placas, como orquídeas, outras coisas assim, tá bom? Só um comentário, não por nada não. Então, eu falei do link, falei aqui que a gente consegue criar essa questão de imagem, a gente consegue passar mensagens, e aí eu vou pegar aqui agora, eu vou sair desse daqui, vou abrir um outro que eu fiz aqui hoje, lá, vou sair, e vou entrar agora com outro, eu acho que eu fiz outro hoje, acho que foi a EAD de A a Z. Só para mostrar que eu já fiz isso aqui hoje. Aqui foi o livro que eu trouxe para subir. Tá. E aqui eu já tinha começado a preparar. Observe o seguinte, eu posso, quando eu peço para criar um livro novo, quando eu venho aqui para livro novo, que eu venho em templates, se eu pedir aqui, por exemplo, uma historinha aqui, um neon, um rap desse daqui, vamos pegar esse daqui de antigo. Ele já vai me criar com uma estrutura toda pronta para poder eu começar a construir a partir daquilo ali. Tem texto, tem informação que eu posso editar aqui. Então, por exemplo, esse modelo aqui que eu quero, mas eu não quero esse texto. Eu vou editar, eu posso editar esse texto, eu não quero essa imagem, tá vendo aqui, ó? Eu posso vir aqui, mudar aqui, e alterar e trazer a imagem que eu quero para cá, e tem uma estrutura já que eu consigo criar já aqui. Tá? E aí eu venho aqui, já que ninguém me convidou, eu vou colocar o código, deixa eu ver aqui qual foi o código que eu passei aqui. Aí alguém foi lá, já construiu alguma coisa, legal. Esse incluir é possível, não fui eu que construí, legal. Alguém foi lá naquela biblioteca e já começou a construir, legal, que eu passei o código. O que aconteceu aqui? Eu vou vir aqui, olha só, aquela biblioteca, eu simplesmente vim aqui, eu posso colocar, se alguém está usando aí agora em tempo real e me der o código, eu venho aqui, join, e adiciono esse código. Tá vendo? Tá vendo aqui? Eu tenho, aqui eu criei aqui, da minha conta, e essa outra conta aqui que eu passei para vocês. E aí eu passo a ter acesso a esses daqui, da criação. Então, é isso que é esse processo que a gente pode fazer com o nosso aluno. Isso aqui eu fiz na outra conta, como eu mostrei para vocês. Alguém fez aqui, construiu aqui, tá vendo? Construiu um livro. Ó, começou a construir, mas parou. E nessa biblioteca aqui, que é a biblioteca que eu utilizei com a conta do Gmail da minha esposa, eu consigo adicionar um livro de história. Quantos eu vou conseguir adicionar nessa biblioteca? 40. Mas, Marcos, se eu tiver 2 turmas de 30,
Você vai ter que fazer isso em 2 contas. Não dá, você consegue adicionar 40. Tá? Então, aqui é a historinha que a gente criou lá hoje. Alguém fez? Alguém fez? Não. Sou eu, Marcos. Só comentar que Simone Sardinha falou que com você fazendo parece fácil. E quando ela vai criar, ela apanha muito. Mas é natural, Simone. É assim mesmo, é só a gente assim, ir acostumando com o aplicativo, acostumando com a plataforma. À medida que a gente vai usando, que a gente vai fazendo, a gente vai ficando mais fácil um pouquinho, mas a gente também apanha, o Marco também apanha natural. Às vezes tem um botão some com a atualização do aplicativo, e a gente Sim, não pode parar porque está difícil. A gente pede ajuda quando não consegue e vai tentando, né? É principalmente com o só Dr. Google. isso aí, Mas tem que ir comigo, fazendo. mas comigo é terrível. A gente vai trocando figurinha, Simone. Então, gente, eu quiser aqui agora criar mais uma biblioteca na minha conta gratuita, eu não consigo, eu tenho que fazer upgrade. Mas se eu vier aqui e arquivar essa daqui, eu vou perder essas informações. Ah, você consegue desarquivar? Depois consigo, mas o que eu vou fazer com a outra que eu criei? Eu vou apagar? Ou de um ano para o outro, eu posso, mas... Então, eu não aconselho. Eu aconselho utilizar desse formato que eu fiz aqui, que vocês viram eu fazer aqui. Ó. Não tinha essa biblioteca aqui. Eu peguei o código daquela conta que eu estava utilizando da Glória, que era minha esposa, com a conta dela, e vim aqui em Join Livraria e botei o código. Eu estou olhando aqui no chat para ver se alguém mandou algum código para mim, para eu compartilhar. Ninguém mandou, mas pelo menos participou, porque alguém criou esse livrinho aqui, incluir. É possível. Legal, gostei. Pelo menos alguém participou. E aí vocês veem que aquele livrinho que eu acabei de construir lá naquela outra conta, ele está disponível aqui, tá? Tranquilo, estou de bola. E eu consigo aqui agora, ó, fazer download e imprimir esse livro. Eu consigo criar novas coisas e eu consigo aqui nessa conta combinar livros. Eu vou combinar esse que alguém criou com esse que eu criei. Olha só, next. E união. Eu estou em outra conta unindo livros. Demora um pouquinho, daqui a pouco ele faz isso daí. Eu não estou na minha conta que eu estava trabalhando, onde essa biblioteca faz, tá? Da Glória, GL, Glória. Eu estou com uma outra conta, que é a minha conta, que é a EAD, que é de um outro curso que eu fiz. E aí, o que ele fez? Na união, ele me deu uma capa, ele absorveu a capa do Incluir é Possível, e ele foi jogando lá as informações. Como tinha páginas em branco, tá? E, ó, tinha páginas em branco do Incluir é Possível, tinha 2 páginas em branco, ele foi jogando as informações que eu coloquei lá, tá? Tudo que eu coloquei, tranquilo, então tudo que você pode fazer. É por isso que eu disse que ele é uma metodologia ativa, porque quando a gente está falando de possibilidades de que o aluno fazer isso lá da biblioteca dele, ele pode ficar até com vergonha e compartilhar só com a professora, depois compartilhar com todos da turma, com o e-mail da turma, e isso daí vai se juntando, o aluno vai criando essa historinha. Então, o que a gente, nesse processo como professor, a gente é mediador, a gente precisa conhecer as ferramentas para facilitar o processo para eles e deixar eles construírem o conhecimento. Gente, aqui hoje, deixa eu ver nas minhas anotações se eu queria falar mais alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo. Vem o join, enviar code, compartilhamento, que eu mostrei lá para vocês, 14 dias, todas as ferramentas estão aqui nas minhas anotações, meu roteirinho de aula. E aí eu vou abrir aqui a perguntas, tá? Alguém tem alguma dúvida específica aqui do nosso Book Creator que queira fazer? Além do comentário de Simone, a gente vai trocar figurinha, que a gente vai aprender juntos essa. Não? Então eu vou mandar aqui agora. Pois não, Cristina, pode falar. Deixa eu te perguntar, esse livro, no caso, ele só pode ser compartilhado dentro do Book Creator dessa forma aí? Ou se eu quiser
fazer um livrinho e enviar especificamente para um aluno, uma coisa assim. Então, você consegue enviar o link, como eu mostrei lá para vocês, o QR Code, eu peguei, criei o livro aqui, esse aqui, união desse daqui, tá? Eu posso... embaixo, que é mais fácil aqui, nesse compartilhamento aqui, eu posso aqui, ó, tá vendo? Publicar online, primeira coisa que eu tenho que fazer, publicar. Vou dizer alguma coisa aqui, tá vendo? O autor aqui agora é a D, tá? Não é mais a Glória. Então, eu vou botar aqui, livro Testes Unidos. Não tem nada a ver. Vou dizer que ele é público. E vou dizer que ele pode ser remixado. Então, publiquei. Ele tá? Seu livro foi publicado. Para eu ler online, ele vai me dar esse link aqui, tá vendo? Eu posso enviar esse link. Ou eu posso copiar o link e mandar para alguém, tá? Então, eu fiz o meu livro tudo, fiz tudo que eu queria, e agora eu quero mandar esse livro para alguém. Copio o link, tá? Ele vai direto para a memória, não vai aparecer, copio o link e mando esse link como eu vou mandar aqui no chat aqui. Tá vendo? Ele vai assim, ó, nesse formato que está aí, de link, de endereço. O endereço que esse livro que eu criei, que eu copiei, que eu fiz, que eu mando para alguém. O que tem nele? Essas informações aqui, e aí se alguém for ler, ele vai ter as análises. Observe o seguinte, eu preciso estar em uma conta paga para ter esse acesso aqui, tá? Eu não vou conseguir, tem análise dele. Não, só tem que ter na conta paga. Então, o nome do livro que eu dei, o autor, tá? E é uma descrição, ser público e permitir remixar ou não, isso é de cada um, e eu posso parar aqui. Não quero mais que esse livro faça, eu venho aqui e paro a publicação. Respondi sua pergunta? Pois não, Ivonice. Ivonice ou Ivonice, desculpa, se eu não sei Boa falar. noite. Eu queria perguntar em que momento o uso do aplicativo dura apenas 14 dias. Eu não consegui pegar bem essa informação. Sim, eu vou explicar. O Book Creator, ele permite que você crie professores colaboradores. Então, você tem uma classe, uma turma de até 40 livros, na conta gratuita, e você quer que um colega seu participe junto, por exemplo, na plataforma trabalha eu, a Mariana, o Kleber, a Shirley, a Amanda, e aí eles são professores que estão cadastrados na plataforma. Aqui, eu quero que outros colegas meus que trabalham comigo, na minha escola, na minha área, entre dentro do Book Creator como professor. Então, eu vou convidá-los como colaboradores, tá? Só que essa colaboração na conta gratuita, ele pode editar qualquer coisa na minha biblioteca por 14 dias, não mais do que isso. Eu não consigo mais do que isso. Depois que eu terminar esses 14 dias, eu perco. Entendeu agora? Sim, muito obrigada. Nada. É só um chamariz. Porque você vai ver que você compartilha com o colega te ajuda, faz um monte de coisa, vira professor junto com você, começa a corrigir as coisas dos seus alunos, ajudar ali. E aí você vê, pô, isso é muito legal, eu preciso pagar essa conta. Tá bom? Alguém mais com alguma dúvida? Pois não, Simone? Sempre fica no inglês, eu não consigo deixar no português a tradução, porque eu entrei aqui para criar, mas está tudo em inglês, é assim mesmo? Fica em inglês? Ele é inglês. Ele tem 120 idiomas de leitura ali, né? Mas ele Aonde que eu posso modificar? Não, mas tá vendo aqui, ó, o meu, ó, New Book, é tudo em inglês. Não tem, é tudo em inglês. Library, Discover, Liam. Mas você viu que ele fez a leitura em português. Mas Tá. os textos são tudo em inglês. E aí você pode dizer assim para mim, mas o Google faz essa tradução. Então, eu já falei para vocês que até a prova, tá vendo? Eu estou tentando traduzir do Google, mas ele não traduz isso daqui. Por quê? Isso tem uns recursos que eles precisam e não traz todas essas informações traduzidas. O Book Creator tem 120 linguagens, mas é mais para oração. Para oração que eu quero dizer para fala, tá? Não para tradução de texto.
Uhum, aqui. Ah, tranquilo. Mais alguém que eu possa ajudar aí? Mar, só uma dúvida aqui rapidinho. Pois não, Elisa. Eu compartilhar, eu vou aonde? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, ó, estou na minha biblioteca aqui, né? Como que eu, essa biblioteca aqui, ó, é minha, tá? Apesar de eu ter, aqui, ó, e-book TEDIC, essa é minha, de EAD. É uma conta minha. Essa aqui é da minha esposa, tá vendo? G, TEDIC UENF, que eu criei hoje. Como é que eu fiz? Eu vim aqui, eu entro na minha biblioteca, na minha, e venho aqui enviar código. Esse código aqui, eu vou copiar esse código. Eu não vou conseguir fazer, que está na minha, mas vocês conseguem fazer, e venho aqui, ó, adicionar biblioteca. É aqui que eu vou adicionar, e aí eu colo o código. Lógico que eu acho que ele vai dar erro. Deixa eu ver. Não, ele não permite que eu... Ele nem me pergunta, ele já entende que eu estou cometendo um erro. Mas, por exemplo, se você tiver com o Book Creator aí, colocar o código aqui no chat, eu abro sua biblioteca aqui agora, mesmo que não tenha nada, tá? Desse mesmo jeito que eu falei, ó. Eu entro na minha biblioteca e enviar código, essa linhazinha aqui em cima. Gente, eu criei um livro aqui, eu não quero que meu aluno mexa. Eu vou conseguir? Eu posso, simplesmente, como eu autorizei, eu venho nesse livro aqui, tá? Nesse que está aqui. E copio ele, ó. Para copiar livro, eu movo ele, eu importo ele, eu boto aqui, ó. Mover ele para a minha biblioteca. Tá? Eu copio ele para a minha biblioteca. Aí, aqui na minha biblioteca, ele vem para cá. Eu passo a ter ele aqui, aí eu passo a ter a cópia dele lá, sem problema nenhum. Tá? Copiar livro para a minha biblioteca. Vou pegar esse aqui que a gente criou de modelo aqui. Então, lá na minha biblioteca, que não tinha nada, agora tem esse aqui. Esse daqui, meu pessoal, só quem poderia mexer é se eu tivesse colaborado com alguém. Como eu não colaborei, ele só pode mexer nessa biblioteca aqui. Bom? Alguma dúvida? É sempre muito bom, né, ver Marcos ensinando essas coisas para gente trazer novidades na sala de aula. E é muito interessante como os alunos gostam, né? Hoje mesmo fiz uma aplicação, e assim, a gente leva um jogo tão simples, uma coisa tão fácil da gente estar fazendo, e eles gostam tanto. É muito bom. E quem conhece aí, eu não sei se todo mundo que está aqui conhece o nosso projeto na sala de aula, que é a utilização desses recursos digitais aí. Se alguém quiser participar, botar o link aqui no chat. Vocês entram no grupo do WhatsApp, tá? Que é basicamente utilização de recursos digitais, né? Não tem muita, assim, diferença. O que a gente faz mesmo é pegar esses recursos aí que o Marco ensina para a gente e utilizar em sala de aula e para a inclusão de alunos com autismo. Então, quem tiver aluno com autismo, se interessar, quiser entrar aí nesse grupo do WhatsApp, lá eu coloco uma planilhazinha de inscrição, vocês se inscrevem. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos, é um prazer ter vocês com a gente. Obrigado aí mais uma vez por estarem conosco. Eu responder as perguntas aqui. Mariângela, no celular consegue abrir o Book Creator? Mariângela, não tinha, não sei se tem versão, mas você consegue, a partir do link, ver qualquer coisa que está na internet, se o seu celular tiver um navegador compatível, tá? Que às vezes tem gente que usa alguns padrões de navegador que não é o Google, que tem uma certa dificuldade, tá, Mariângela? Mas sim, tablet ou no celular, se o navegador for um Google, vai conseguir abrir e ver. Editar, eu não sei se consegue. Então, eu consegui ler, Marcos, o que você mandou para editar a primeira vez, eu não estava conseguindo abrir. Aí, segundo que você mandou o link, eu consegui para olhar o livro. Isso você aí, tem que no mandar PC, o link. no PC, você não coloca...
No celular você não consegue colaborar, você só consegue ler. Só consegue ler, porque os navegadores celulares é mais para leitura, tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Obrigado. Então, gente, essa era a ideia. Agradeço a todos aí a participação. E eu peço desculpas, que esse encontro era para ser semana passada, mas eu tive um problema de saúde com família. Inclusive, eu estou te devendo, Verônica, estou vendo a Verônica da Silva aqui agora, estou te devendo umas respostas. Vou responder, estou respondendo assim. Eu assumi semana passada da vida acadêmica e essa semana a gente está fazendo junto com outras tarefas pessoais, tá? Obrigado a todos, uma boa noite. Como Mariana sempre nos fala, né, Mariana? Vamos ver janta. Isso aí.